Deus, eu creio que vai ministrar o teu coração nessa manhã. Eu tinha separado uma palavra, mas antes de eu abrir a live, o Senhor já ministrou outra palavra. E eu creio que Ele vai ministrar o teu coração nessa manhã. Então, abra a sua Bíblia aí, se você tiver com ela, em Gênesis. Gênesis. O capítulo é 37. E o versículo é o versículo 5. E diz assim: certa vez José teve um sonho, e quando contou aos seus irmãos, passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que eu tive, disse. Estava amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E odiaram ainda mais por causa do sonho e do que tinha dito. Depois ele teve outro sonho e contou aos seus irmãos: tive outro sonho, e dessa vez o sol e a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e disse: que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim os seus irmãos tiveram ciúme dele, e o pai, no entanto, refletia sobre aquilo. Uma das coisas que me chama a atenção aqui é que os irmãos perguntaram assim: quer dizer que você vai nos governar? Quer dizer que você vai nos governar? E que o Senhor possa ministrar os nossos corações. Senhor, fala conosco, ministra os nossos corações, enche-nos com a tua presença, que nós possamos, ó Pai, de fato, ser renovadas na nossa fé nessa manhã. Que nós não saímos daqui como nós entramos, mas que o teu Espírito possa ministrar uma palavra rema no nome de Jesus. Queridos, essa palavra fala do sonhador José, e essa palavra ela fala muito comigo, muito. Tem alguns personagens da Bíblia que nós temos mais conexão, né? Provavelmente você tem o seu personagem que você tem mais conexão. E cada pessoa, diante da sua própria história, diante da sua própria vida, né, das suas guerras, dos problemas que ela viveu. E todos nós, queridos, nós somos diferentes. É interessante porque a nossa história de vida, a nossa educação, aquilo que nós vivemos, essa história de vida, ela nos coloca um óculos. E às vezes tem pessoas que estão passando pela mesma situação que você, mas o óculos que ela tem da vida, às vezes é um óculos positivo da vida. Às vezes o óculos que o outro ou você tem da vida é um óculos negativo. Então, assim, muitas vezes nós temos uma visão que foi construída desde a nossa infância. E tem momentos em que o próprio Deus, ele precisa desconstruir essa visão em nós, desconstruir talvez esse lugar de incredulidade, desconstruir situações que nós construímos durante a nossa jornada para construir em nós capacidade, habilidades, competências para o cumprimento do nosso propósito. Em primeiro lugar, eu quero te dizer nessa manhã aqui que você não é obra do acaso. Mesmo que sua mãe, seu pai, alguém que você, queria muita aprovação, mesmo que essas pessoas não te aprovem, mesmo que o seu pai e a sua mãe, eles não tenham organizado e planejado o seu nascimento, eu quero dizer para você que o Senhor planejou você.
Você é um planejamento do céu. Você é um planejamento de Deus. Deus tem planos, Deus tem projetos, Deus tem sonhos. E Ele quer que você viva os sonhos de Deus, os projetos de Deus, o propósito que Deus tem para a sua vida. Deus não criou você para você viver de qualquer jeito. Acordar, deitar, comer, beber, trabalhar. Não, Deus não te fez como um tubo humano para sair por aí só comendo, bebendo, dormindo e acordando de novo, como se você não tivesse um propósito. Você tem um propósito, você não é obra do acaso, você é a resposta de Deus para uma geração. Você é a resposta de Deus, talvez para a sua família. Você é a resposta de Deus, talvez para o seu bairro, talvez para a sua cidade, talvez para uma nação inteira ou nações. E muitas vezes, queridos, por não saber, você se sente menor, você se sente pequeno, você se sente inútil. Quantas pessoas acham que a sua vida não faz sentido? Para que eu acordo toda manhã? O que eu estou fazendo aqui? E pensa que a sua vida é uma obra por acaso, mas não é, você não é obra do acaso. Você é alguém com propósito. José, Deus constituiu José com propósito. Deus o chamou para que ele fosse tipologia do próprio Jesus. Ele apontasse para Jesus lá no Velho Testamento como o Salvador do mundo, como o resgatador daqueles que estão afligidos, desalentados. Só que quando Deus chama José, José era um menino. Só que quando Deus chama José, José era um menino. E Deus chama meninos? Chama. Deus chama meninas também. Só que Deus chama, mas Deus só usa homens e mulheres que se posicionam. Porque menino e menina faz só o que quer. Mulheres e homens, segundo o coração de Deus, é conduzidos pelo Espírito Santo do Senhor. É guiado, é direcionado, é orientado por essa presença. E José, querido, quando é chamado pelo Senhor, ele é um menino. Ele é um menino do papai, mimado, pirracento. Ele é um menino fofoqueiro. Esse é o José. Esse é o José. Ele ia lá, viu o que os irmãos estavam fazendo, vinha e contava para o pai. Ele não tinha noção da vida, das coisas, do problema. O pai dava tudo para José. Se hoje José tivesse nos nossos dias, tinha o PlayStation 5. O melhor tênis, o Nike Mega Power da galáxia, de R$1.500. Só que aquele José que Deus chamou era o José governador, mesmo que ele ainda não estivesse preparado. Os seus irmãos já conseguem declarar uma palavra, mesmo que eles não tinham a consciência do que estavam falando. Eles dizem assim: você acha que você vai ser governador sobre nós? Era algo profético que estava saindo da boca daqueles irmãos. Mesmo que fosse uma pergunta de desabafo, de revolta, de indignação. Você acha que você vai governar sobre nós? E eu tenho certeza, queridos, que José, ele pensava assim, eu acho não, eu tenho certeza que Deus me deu um sonho. Deus me deu um chamado, Deus me deu um sonho. E eu quero dizer para você aqui, talvez você esteja em uma fase de menina. Talvez você esteja vivendo um momento de ser forjado por Deus. E no processo de ser forjado por Deus, você precisa viver processos. Dentro do reino animal, você vê isso muito claro com a borboleta.
A borboleta, ela é uma lagarta que se arrasta. E se ela não se posicionar diante da vida, ela pode ser esmagada a qualquer hora, porque as pessoas têm asco dela. As pessoas têm nojo dela. As pessoas olham para ela e ela não é desejável, pelo contrário. Ai, que bicho vai nojento. Então, por onde a lagarta passa, a tendência é a pessoa matar a lagarta. É a pessoa pisar a lagarta. Você não vai ver pessoas, meu Deus, deixa eu tirar a foto dessa lagarta bonitinha aqui, não. Você não vê as pessoas dizendo isso. E existe uma etapa na nossa vida do processo onde muitas vezes nós vamos ser humilhados, pisoteados, envergonhados, passar por situações que nós não gostaríamos de passar, viver humilhação, viver vergonha, você saber dentro de você que Deus te chamou, que existe um propósito na tua vida, que Deus tem algo maior para fazer em você e através de você. Mas as pessoas olharem para você e não reconhecer isso. As pessoas olharem para você e não ver o seu chamado, não ver os talentos, não ver os dons, não ver aquilo que Deus te chamou para fazer, para ser. Pelo contrário, ainda querer matar os projetos de Deus sobre a sua vida. E perguntar para você quem é você. Quem é você? Quem é você, lagarta? Para dizer que vai voar, você é doida, é? Olha, você se arrasta, olha você se arrastando. Você não consegue nem se arrastar direito. Quem é você para dizer que você vai voar? Foi o que os irmãos de José perguntaram para ele. Quem é você? Você está achando que vai ser governador sobre nós? Se enxerga, menino. Você basicamente é o mais novo. Quem é você? Quem é você? E queridos, durante a jornada da nossa vida, eu tirei Barbosa, eu tirei um print para depois ler esse sonho, tá bom? E para anotar também, porque isso aí, hoje Deus já me deu muitas respostas. Ontem a gente conversou muito mesmo, e Deus me deu muitas respostas desde a hora que eu acordei. Foi um turbilhão de respostas, um turbilhão, sacode. Sabe por quê? Porque quando a gente está passando pelo processo, no meio do processo tem a crise, queridos. A crise de perguntar, será que Deus me chamou mesmo? Será que Deus tem projetos mesmo para minha vida? Parece que eu estou indo na contramão. Parece que eu estou indo na contramão do que Deus falou, do que Deus disse, do que Deus colocou no meu coração como projeto, como sonho. Mas eu vim aqui hoje para te dizer, não desista dos sonhos que Deus colocou dentro de você. Não desista dos projetos de Deus. Não desista do chamado. Não desista daquilo que Deus te chamou para fazer. Tem momentos onde as pressões, elas tentam nos paralisar. Tem momentos onde as pessoas que você mais gostaria que te apoiasse, que falasse, eu sou com você, eu tô contigo, vamos junto, eu vou te apoiar. São as pessoas que muitas vezes jogam você no poço, abandona você, joga você fora. Muitas vezes são essas pessoas mais próximas que dizem assim, quem é você? Você é uma lagarta, você está se arrastando, você nunca vai chegar nesse lugar de voar, nunca. Mas eu quero dizer para você que essas pessoas, elas não fazem por mal. Elas só estão dando o que elas têm.
A nossa luta, queridos, não é contra carne, não é contra sangue, não. A nossa luta não é contra pessoas, não. Às vezes, queridos, vem alguém me atacar na própria rede social, me esculhambando do nada, sem que nem pra quê. E eu sei que eu não estou lutando contra aquela pessoa, e eu coloco lá que Deus te abençoe, no nome de Jesus. Porque eu sei que eu não estou lutando contra pessoas. E muitas vezes o inimigo, ele não vai usar os de fora para tentar matar os seus sonhos. Sabe por quê? Presta atenção. Ele não vai usar os de fora para tentar matar os seus sonhos. Porque os de fora, eles não fazem muita diferença na sua vida. Mas muitas vezes ele vai usar os de dentro. Vai usar os de dentro para gerar esse desânimo, para gerar esse lugar de incredulidade. Será que Deus me chamou? Será que de fato eu vou voar? Será que de fato esse sonho, esse projeto? Só que, queridos, quando a borboleta, ela se arrasta, se arrasta, se arrasta, e ela vai para um lugar estratégico, e ali é construído um casulo. E lá dentro do casulo, eu não sei se você já fez a pesquisa, mas pesquisa isso hoje. Tem um ácido ali, um ácido que é derramado sobre aquela lagarta. E ela precisa ser desconstruída para viver algo novo. Às vezes nós queremos viver os projetos, os sonhos e os planos que Deus ministrou ao nosso coração. Mas muitas vezes nós adiamos, presta atenção, o nosso processo de desconstrução. Muitas vezes nós adiamos a mudança da nossa mentalidade. Muitas vezes nós adiamos o processo de desconstruir aquilo que eu estou sendo agora, para permitir que Deus construa em mim a nova Sumaí que vai viver o novo dele. Porque, queridos, muitas vezes o nosso processo demora mais do que deveria. Muitas vezes o nosso processo demora mais do que deveria. Tem pessoas que estão no processo 20 anos, 30 anos, dando voltas em círculos. E Deus está dizendo para você, esse não é o meu plano, esse não é o meu projeto. Eu te trouxe aqui nessa manhã para você aprender a se render aos processos que eu quero gerar na tua vida, a mudança, a transformação. Muitas vezes, queridos, Deus quer nos desconstruir, mas a gente não permite essa desconstrução. Porque muitas vezes desconstruir dói. Nos tira da zona de conforto. Muitas vezes a desconstrução gera um nível de dor que nós não queremos passar por ele. Muitas vezes a desconstrução é perdoar quem abusou de você, quem falou mal de você, quem te jogou dentro de um poço para você morrer naquele lugar. Muitas vezes a desconstrução é perdoar quem vendeu você como escravo. Muitas vezes a desconstrução é aprender a obedecer à voz de Deus. Muitas vezes a desconstrução é aprender a se posicionar diante da vida. É dizer não quando você tem vontade de dizer sim.
E tem pessoas aqui hoje, nessa live, que está mais tempo no processo do que aquilo que Deus planejou para você desde a eternidade. Ei, você que entrou aqui, é tempo de sair da prisão. O Senhor diz para você, é tempo de sair da prisão. Chega de ser prisioneiro. Chega de ser escravo. Chega, chega, chega. Você precisa dizer, Senhor, eu me rendo. Eu estou cansada de fazer com a força do meu próprio braço. Eu me rendo, Senhor. Eis-me aqui, eu me rendo. Eu não vou fazer mais a minha vontade, aquilo que eu acho, que eu quero, que eu sinto, que eu tenho vontade. Chega! É menino, é menina que faz o que quer. Homens, mulheres de Deus, faz aquilo que Deus diz para fazer. Vai, eu vou. Volta, eu volto. Se posiciona, eu me posiciono. Tem pessoas aqui que estão no processo de aprisionamento por mais tempo do que deveria. Tem pessoas aqui que está tanto tempo no casulo que você está morrendo no casulo. Você está morrendo no lugar da desconstrução, porque você não se rende à transformação que Deus quer fazer em você. José precisou aprender a se render, queridos. Ele foi para o poço. Ele foi vendido como escravo. Ele foi para o lugar da prosperidade dentro da casa de Potifar. Ele aprendeu a administrar prosperidade, riqueza. Fazia parte do projeto. Mas de repente, José é acusado injustamente. E ele vai parar em uma masmorra. Mas dentro da masmorra ele não ficou se lamentando, se lamuriando, tendo pena dele mesmo. O vítima, eu não sou vítima. Coloca a mão no seu peito assim e diz, eu não sou vítima. Eu não sou vítima. Eu não sou vítima da vida. Eu não sou vítima dos problemas. Eu sou uma cooperadora de Deus em Cristo. Deixa de ser vítima. Para! Chega! Deus quer te tirar desse lugar. Você está mais tempo na prisão do que você deveria estar. Chega! José foi para a masmorra. Mas ele disse, opa! O Senhor Deus é comigo. A palavra diz, e Deus era com José. Você pode estar dentro da prisão, mas Deus é contigo. Ele não te deixa, Ele não te desampara, mesmo dentro da prisão, mesmo no lugar de desconstrução, mesmo dentro do casulo, mesmo em momentos de maiores aflições, dificuldades, problemáticas da nossa vida. O Senhor é conosco. Deus é comigo, Deus é contigo, Ele não te deixará, Ele não te abandonará. José está dentro de uma prisão, queridos. Ele tinha tudo para ser um homem traumatizado, rejeitado, abandonado, desfalecido, angustiado, escasso, cheio de lamúria, cheio de reclamação, mas não. José entra na prisão e ele se torna aquele que vai cuidar da pobreza, da falta, da necessidade. Ele aprende como administrar a escassez. Ele aprende o que fazer diante da falta. Ele aprende no lugar onde ele está, aquilo que Deus queria ensinar. Ei, você que entrou aqui, ouça a voz do Senhor. No lugar onde você está, no lugar onde você está,
a luta que você está vivendo, o problema que você está passando. Eu quero que você pergunte para o Senhor hoje, o que o Senhor quer me ensinar? O que o Senhor quer me orientar? Qual é a direção que o Senhor tem para a minha vida? O que eu posso aprender? Aonde eu estou? Com o que eu estou passando? Com o que eu estou vivendo? Pergunta, Senhor, o que eu aprendo? Aonde eu cresço? O que eu desenvolvo nesse lugar? Porque acredite, o processo de desconstrução de Deus estabelece em nós habilidades, dons, competência, capacidade para o cumprimento do propósito. Nada do que você vive, nada do que você passa é por nada. Deus tem um projeto, Deus tem um plano para cada etapa das nossas vidas. E Deus te trouxe aqui hoje para dizer para você, continue sonhando, continue acreditando, se renda à minha orientação, à minha direção. Se renda aos projetos que eu estou colocando dentro de você, a esse processo de transformação. Perdoa quem você precisa perdoar, libera quem você precisa liberar. Se posicione diante de situações que você precisa se posicionar. Saia desse lugar de zona de conforto. Para de se vitimizar diante da vida. De dizer que você é coitadinha, que você não teve oportunidade. Parou, chega, chega. Hoje é dia de você ser arrancada dessa prisão. Hoje é dia de você sair desse lugar de aprisionamento para viver o novo em Deus. Queridos, José passou um processo de mais de uma década. Mais de uma década. Sendo forjado, capacitado, estabelecendo dentro dele capacidade, dons, talentos, habilidades que aquele José menino não tinha. O José menino não poderia ser levantado como governador do Egito. E já dentro da masmorra, um dia José ajuda duas pessoas. Ele ajuda um copeiro e um padeiro. Ele interpreta o sonho dessas pessoas. E o padeiro morre e o copeiro é restituído para poder trabalhar para o rei, para o faraó. E José diz para ele, lembra de mim quando você estiver lá fora. Lembra de mim. Ele estava dizendo que eu quero sair desse lugar. Eu acho que eu já aprendi tudo que eu precisava aprender. Eu quero sair desse lugar. E tem pessoas aqui, queridos, que já tem muito tempo que você tá na cadeia. Ó, você tá na prisão há mais tempo do que Deus queria que você estivesse, porque você não permitiu que o Senhor desconstruísse áreas da sua vida para te forjar, para que você vivesse de fato o sonho e o projeto que Ele tem para você. Se Ele colocar o tempo que você deveria já ter crescido, ampliado e desenvolvido. Agora também, aqui nessa live, tem pessoas que ela já quer sair da prisão de qualquer jeito. Ela quer sair desse processo de qualquer jeito. E o Senhor está dizendo para você, ei, espera mais um pouquinho. Tem algumas áreas da sua vida que eu ainda preciso mexer. Tem coisas que eu ainda preciso te ensinar. Se eu colocar você no lugar do sonho, no lugar do cumprimento da promessa, você mesma vai bagunçar a sua promessa. Você mesma vai desfazer aquilo que eu estou fazendo. Ei, aquieta o seu coração. Acalma. Saiba que o Senhor é contigo, mesmo em meio à prisão, mesmo em meio à dificuldade. Pare hoje para perguntar para o Senhor, Pai, o que eu estou aprendendo, o que eu preciso aprender, qual é a área da minha vida que eu preciso ser forjada para adentrar naquilo que o Senhor tem para a minha vida. José disse, ei, copeiro, lembra de mim. Só que eu quero dizer para você, se o copeiro
tivesse lembrado de José, sabe o que José seria? O ex-prisioneiro José. Só que o copeiro se esqueceu completamente de José. Acredite, Deus, ele se move de uma forma muito estratégica. Queridos, às vezes eu tô aqui, ontem eu estava aqui orando, estava de joelho ali no período já da noite, na hora que estava naquele período já, depois da viração do dia, e eu orando, e eu falando com Deus, e eu clamando ao Senhor, e eu em comunhão com o Espírito Santo, e o Espírito Santo falou assim, olha, abre sua conta bancária aí e manda esse dinheiro para tal pessoa. E não é um presente, é uma oferta. E eu falei, ok, bora lá, bora mandar. E aí na hora eu mandei o dinheiro para essa pessoa como uma oferta. Ou seja, essa pessoa não estava esperando, mas provavelmente em algum momento essa pessoa clamou ao Senhor. E ela disse assim, Pai, o Senhor me conhece, o Senhor sabe quem eu sou, o Senhor sabe que eu estou precisando. Queridos, quando Deus quer, Ele move quem Ele quer, quando Ele quer, a hora que Ele quer. Eu quero dizer para você que Deus não perdeu o controle do seu processo. Eu quero dizer para você que Deus não precisa da tua ajuda, Ele só precisa da tua cooperação. E cooperar com Deus é ouvir a voz de Deus e ser guiada pelo Espírito Santo. Aprenda a cooperar com o Senhor. Aprenda a ouvir a voz do Senhor. Aprenda a ser conduzida pelo Espírito Santo. Como que Deus muitas vezes vai abençoar você se quando Ele diz para você, ei filha, levanta aí do lugar e faz isso. Você fala, não, isso aí não é voz de Deus, não. Dois anos depois, Deus dá um sonho para Faraó. Deus dá um sonho para Faraó e ele mostra o tempo de escassez e o tempo de bonança. E além de Deus mostrar o sonho para Faraó, Deus traz uma inquietação para o coração de Faraó. E quando Deus traz essa inquietação para o coração de Faraó, o copeiro se lembra de José. Ei, Faraó, tem um homem lá na prisão que interpreta sonhos. Faraó diz, manda chamar ele agora. E alguém vai na prisão, lá na masmorra, lá no lugar da dor, lá no lugar da desesperança, lá no lugar do desespero, lá no lugar da angústia, lá no lugar da vergonha, lá no lugar da humilhação, lá no lugar da injustiça. E diz assim, ei José, o faraó manda chamar você. Queridos, José estava pronto. Doeu, feriu, machucou, não foi fácil. Mas José estava pronto. Quando o plano de Deus se estabelecer na tua vida, você vai estar pronto. Quantos homens e mulheres de Deus que entraram num processo de ascensão, de cumprimento de promessas sem estar pronto. E quando você não está pronto, você mesmo se desfaz dos projetos e dos planos de Deus. Imagina uma criança de 5 anos que recebe um carro novo. Qual é a capacidade que essa criança tem de dirigir esse carro? De conduzir esse veículo? Nenhuma. É por isso
Tá me ouvindo? É por isso que quando nós somos crianças, Deus não pode colocar nas nossas mãos os planos e o cumprimento dos sonhos de Deus para as nossas vidas. É por isso que Ele precisa forjar o nosso caráter. É por isso que Ele permite que eu e você passe pelo processo. É por isso que muitas vezes nós precisamos vivenciar a desconstrução. É por isso que quando você estiver na prisão, no lugar de humilhação, no lugar de vergonha, no lugar de medo, no lugar de injustiça, eu quero que você diga para você assim: o Senhor é comigo. Ainda que eu passe pelas águas, Ele está comigo. Para de ouvir a voz do diabo. Para de ouvir a voz de Satanás e os seus demônios, que diz para você que Deus não é contigo, que não vai dar certo, que você não vai conseguir. Ouça a voz do Senhor que diz para você: eu estou contigo por onde você andar. Ouça a voz do Senhor que diz: ainda que você passe pelas águas, eu estarei contigo. Ainda que você passe pelo fogo, Ele não te queimará. O Senhor é comigo. O Senhor é o meu sustento. Ele é a minha rocha inabalável. Ele é o meu auxílio. Ele é o meu ajudador. Ele é o Todo-Poderoso, o Yeshua, o Hamashia, o Deus Emanuel, o Deus conosco. Ele não me deixará. Ele não me faltará. Todas as coisas cooperam para o meu bem. Para de ouvir a voz do inimigo. Comece a ouvir a voz de Deus. Deus tem sonhos, Deus tem projetos, Deus tem planos para a tua vida. Mas talvez, nesse momento, você esteja vivendo o processo de desconstrução. E tem pessoas aqui que hoje é o dia de você dizer chega para a prisão onde você está. Hoje é o dia de você dizer: Senhor, eis-me aqui. Eu quero aprender com rapidez aquilo que o Senhor quer me ensinar. Me ensina, Senhor. Me orienta. Me dê dons, talentos e habilidades para que eu adentre no lugar do cumprimento do teu projeto, do teu propósito e dos sonhos de Deus para minha vida. Que nessa manhã você possa desengavetar sonhos. Que nessa manhã você desista de desistir. Que nessa manhã você desista de desistir. Se é para desistir, desiste de ser fraca. Desiste de ser mimizenta. Desiste de reclamar. Desiste de lamuriar. Mas não desiste dos sonhos de Deus para a tua vida. Não desiste dos planos de Deus para a tua vida. Não desista dos projetos de Deus para a tua vida. Porque os sonhos, os planos e os projetos de Deus para você são maiores que os seus planos, que os seus projetos para a sua própria vida. Que nessa manhã você possa receber esse lugar de voltar a sonhar, voltar a acreditar. E não importa por onde você esteja nesse momento, que você se disponha a aprender tudo aquilo que Deus quer te ensinar. Que você se disponha a ser desconstruída para o lugar do plano e do projeto e do cumprimento de Deus para a tua vida, no nome de Jesus. Eu creio que essa é a palavra de Deus para nós essa manhã. E que os sonhos e os projetos de Deus se cumpram na nossa vida, no nome de Jesus. Se é para desistir, desiste de ser fraca. Se é para desistir, desiste de lamentar, de reclamar. Desista de desistir. Em nome de Jesus. Mas se posicione nesse lugar. Acredite, continue acreditando no nome de Jesus. Senhor, nós oramos nessa manhã. Queremos colocar a tua palavra diante do teu altar e nós queremos te pedir, escreve a tua palavra no nosso coração. As pessoas que entraram aqui, que estão no processo há mais tempo do que deveria,
Que hoje, Pai, a tua revelação chegue ao coração delas. E que elas possam se render à desconstrução que o Senhor quer fazer. Que elas possam liberar, perdoar, se posicionar segundo o teu plano, projeto e o teu propósito. E que essas pessoas possam sair, Pai, desse lugar de aprisionamento. Que essas pessoas possam sair do casulo para voar em lugares altos. Ó Deus, eu oro por aqueles que ainda precisam, como José, esperar 2 anos. 1 ano, 6 meses. 1 mês. 10 meses. Eu oro por esses que ainda precisam permanecer no lugar do aprendizado. Capacita, Senhor. Dê forças, dê sabedoria. E dê disposição no coração, principalmente, para ser conduzido pelo teu Espírito, pela tua presença. Que o aprendizado, Pai, seja o aprendizado que vai levar para o centro da tua vontade. Estamos aqui, Deus, e nós te pedimos, forja o nosso coração e que nós sejamos cumpridores de propósito e que naquele grande dia, Senhor, naquele grande dia, ao nos apresentarmos diante do Senhor, que as nossas mãos não sejam mãos vazias, mas mãos cheias, não de palha, de madeira, de feno, mas mãos, ó Pai, de cumprimento de propósito. Coloca, Senhor, pessoas hoje no centro da tua vontade. Desconstrói, Senhor. Queima toda obra de palha, desconstrói tudo que precisa ser desconstruído. Nos leva para o centro da tua vontade. Mesmo que o centro da tua vontade seja a prisão, Senhor. Nos leva para o centro da tua vontade. Onde nós possamos aprender do Senhor. Aprender do Senhor. Aprender do Senhor. Porque queremos cumprir o teu chamado e o teu propósito. E os sonhos do Senhor se cumpram nas nossas vidas. Oramos, ó Deus, nessa manhã, agradecidos pela tua santa e doce presença. Obrigado por essa presença grandiosa e gloriosa. No nome de Jesus. Amém. E amém, amém, amém.